A tragédia em Santa Catarina. A chuva forte voltou a atingir o estado esta madrugada. A Defesa Civil confirma a morte de 97 pessoas até o momento e não 99, como divulgamos ontem. Nós vamos agora direto a Blumenau com as informações ao vivo da repórter Angélica Sattler. Angélica, bom dia. Está chovendo aí agora? Bom dia, Luciana. Nesse momento caiu uma garoa fina aqui em Blumenau, mas durante toda a noite choveu muito na cidade e essa água dificulta o resgate às vítimas e também a desobstrução das vias. A previsão para hoje é de ainda mais chuva no estado. Ao todo, 30 aeronaves operam em Santa Catarina nas buscas e auxílio às vítimas. São 24 helicópteros e 6 aviões. De 8, o número de cidades isoladas baixou para 6. Agora, Pomerode e Luiz Alves também estão acessíveis. Santa Catarina já registra 78.600 desabrigados e 9 pessoas estão desaparecidas. Aqui em Blumenau, o grande problema são os deslizamentos de terra que já provocaram a morte de 20 pessoas. O repórter Roberto Cabrini acompanha de perto o drama de quem perdeu tudo. Do alto, a visão de uma terra rica e também seriamente afetada. Estamos sobrevoando Blumenau. Aqui as enchentes castigaram uma das mais belas cidades do sul do país. Nenhuma outra cidade catarinense foi tão afetada pelos deslizamentos de terra. Estamos na rua Hermann Ruscher, aqui em Blumenau, e o cenário de destruição impressiona. Aqui pelo menos 6 casas foram destruídas. Não sobrou praticamente nada. No segundo andar do prédio ao lado, encontramos a funcionária pública Grace Hussen. Ela não só testemunhou, como também filmou as casas desmoronando. Uma experiência que não esquece. A impressão que dava é que ia cair na nossa cara, assim, o morro estava desmoronando no nosso sentido, porque nesse andar tá muito perto da rua, né? Ali perto, outro morro também afetado, e o contraste da situação de 2 famílias. Estamos aqui no Morro da Garupa, em Blumenau, um dos pontos mais atingidos pelos deslizamentos de terra. Mesmo assim, os moradores continuam em suas casas e numa posição de muito risco. Veja só a situação daquela casa. Aqui, muitos moradores perderam praticamente quase tudo. É o caso da família Amorim. A casa foi quase toda destruída. Vendedor de pipocas e profissão, seu Marcos reúne a família diante da casa destruída pelo soterramento. Eles mal acreditam que perderam praticamente tudo. Estava tudo em ordem. E por muito pouco eu não perdi a vida da minha filha. A mulher, Dona Cleusa, as 2 filhas, o filho, o cãozinho de estimação. Todos desalojados. Quando eu vi, caiu tudo. Quebrou tudo que eu tinha lá de lado. Roupa eu não tenho, tô com roupa emprestada. A gente não tem pra onde ir. A nossa roupa, a gente só conseguiu salvar algumas. Entrou tudo barro dentro da nossa casa. Estamos agora no alto do Morro da Garupa. Essa casa está numa condição muito arriscada e queremos saber por que a família permanece aqui, sabendo que os vizinhos perderam praticamente tudo. Eu não tenho pra onde ir. Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Não tem lugar pra ir. Uma casa simples, uma família humilde, com um perigo bem ao lado. Seu João, Dona Sueli, Bianca, Kelvin. Todos expostos a um novo acidente. Esse que é o problema, né? Muitas famílias se recusam a sair porque não tem para onde ir, porque não tem como deixar tudo que recolheram a vida inteira que está dentro da casa. E o outro problema são pessoas que insistem em construir suas casas em áreas de risco como essa. Não só em Santa Catarina, mas em diversos estados brasileiros. Estado de São Paulo, por exemplo, que já teve também grandes tragédias. Rio de Janeiro, agora há pouco também, houve um caso de 2 mortes no Rio de Janeiro, também de pessoas que habitavam em costa de um morro, que sabe-se é um local de risco, mas ainda assim as pessoas insistem. Os bilhões que o governo vai ter que gastar agora poderiam ter sido gastos preventivamente para colocar essas pessoas em lugares seguros.
Daqui a pouco a gente vai falar também sobre este anúncio que foi feito pelo presidente Lula, né? De recursos que serão destinados, então, ao estado de Santa Catarina, principalmente, e a outros que são atingidos pela chuva e pela seca também. Mas ainda falando da chuva, em muitas cidades de Santa Catarina, a população ainda enfrenta problemas sérios de abastecimento de água, de luz e de gás natural. Mais de 270 toneladas de alimentos e remédios foram distribuídas para os desabrigados. Ainda assim, os saques nos supermercados continuam. Em Itajaí, o medo de ficar sem comida e água potável fez moradores invadir e saquear alguns estabelecimentos. Neste supermercado, eles saem carregando o que podem nas mãos e até nos carrinhos. Água, cerveja, carvão. Acho errado, né? Cerveja, carvão. Até isso aqui é errado, mas fazer o quê, né? Tá com falta de água, estão cobrando R$20 o galão de água mineral aí. As áreas mais afetadas já estão recebendo cestas básicas do governo federal. Aqui no depósito da Conab, na Grande Florianópolis, o trabalho não para. Tudo para aprontar e carregar as cestas básicas que estão sendo distribuídas para as famílias desabrigadas. São mais de 2.500 cestas por dia que seguem para as cidades afetadas pela inundação. Nós temos um montante já disponibilizado pelo governo federal na ordem de 260 toneladas de alimentos. Se houver necessidade, nós temos também um estoque estratégico, reserva, de mais 300 toneladas. 10 toneladas de medicamentos também já estão seguindo para as regiões atingidas pelas enchentes. São kits contendo material hospitalar, antibióticos e antitérmicos para o atendimento a mais de 50 mil pessoas. Em Itajaí, a enxurrada arrastou para a praia remédios que foram apreendidos pela Receita Federal. O transporte intermunicipal também enfrenta problemas. Mais de 350 ônibus deixaram de circular. Para chegar em casa no oeste do estado, este passageiro teve trabalho. Eu tive que descobrir várias empresas que me trouxessem para um caminho alternativo. Tive que vir de Laguna para Porto Alegre, de Porto Alegre para Chapecó para poder chegar em São Carlos. Em algumas cidades afetadas pela inundação, o fornecimento de água começa a ser normalizado. Segundo a empresa de abastecimento, 70% da população de Itajaí ainda vai ficar sem água por mais 5 dias. Já a energia elétrica começa a ser restabelecida. Em outras cidades mais prejudicadas, 80 mil casas ainda estão sem energia. No sul do estado, por falta de gás, a maior empresa cerâmica do país está praticamente parada. O prejuízo é de R$4 milhões por dia. Nos postos de combustíveis de Florianópolis e do sul do estado, o gás veicular acabou. Que os motoristas tenham um pouco de paciência mais e esperar um pouco, né? Colaborar com a gente, esperar um pouco mais, que por enquanto está tudo parado. O abastecimento de outros combustíveis também pode ficar comprometido no sul do estado até que a BR-101 seja liberada. O ponto mais crítico continua sendo o trecho sul não duplicado em Paulo Lopes, soterrado pelo deslizamento de terras. Ainda não há prazo de liberação da pista e só carros pequenos podem passar. E a solidariedade. Essas imagens são terríveis mesmo, né? Chocantes, né? Tudo que a gente vê, as casas com água até o telhado, a estrada completamente interrompida, são várias, federais e estaduais. É o caos completo, né? Talvez, assim, essa reportagem dê uma boa dimensão de tudo que está faltando para essas pessoas, né? E eu fico pensando o seguinte, será que temos que culpar a natureza pelos estragos? Essa encosta toda que deslizou, esse estrago todo na estrada, foi só culpa da natureza? Bom, e a solidariedade mobiliza os brasileiros. Doações de todo o país chegam a Santa Catarina. Nós vamos conversar agora, desculpe, ao vivo, com a repórter Camila Busnello. Ela vai mostrar pra gente como é que funciona o esquema de doações em São Paulo. Oi, Camila, bom dia. Bom dia, Luciana. Aqui na capital paulista, a Defesa Civil, Bombeiros e Polícia Militar também passaram a receber as doações, antes concentradas apenas nos postos da Cruz Vermelha e também nas subprefeituras. Aqui ao lado a gente vê tudo o que foi doado durante a noite, já que o posto aqui da Defesa Civil funciona 24 horas. São galões de água, cobertores, colchões, alimentos. Aqui comigo está o Coronel Orlando Rodrigues Camargo Filho, que é da Defesa Civil. Coronel, o que mais precisa agora? Qual é o pedido da Defesa Civil? Há poucos minutos conversei com a Defesa Civil lá de Santa Catarina. A informação é a seguinte: tem casa que foi inteiramente coberta e a necessidade premente de momento é alimentação, água e material de higiene. Nós estamos recebendo poucos materiais de higiene, como sabonete, pasta de dente, enfim, a necessidade premente: água,
leite, alimentos não perecíveis, fraldas, também seria muito importante, fraldas, material de higiene e também colchões e cobertores. Coronel, há uma mobilização em todo o país. Ontem, uma tropa de socorro embarcou em aviões da Força Nacional. Foram 45 bombeiros, 12 cães farejadores. O Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso enviaram ajuda com alimentos e colchões para os desabrigados. E só de Curitiba saíram mais de 150 toneladas de doações para os desabrigados. Camila Busnello para o Fala Brasil.